Olá, eu sou a Luciana Coutinho, artesã especialista em quadros personalizados para quartos de bebês. Seja muito bem-vinda na Semana do Quadro Perfeito. Nessa semana, você vai aprender como fazer um quadro perfeito para quarto de bebê, mesmo que você não tenha experiência com artesanato. Nosso evento vai ser dividido em 3 aulas para facilitar o seu entendimento e você aprender detalhadamente, de uma maneira simples, como fazer um quadro perfeito como esse. Não precisa se preocupar se você nunca trabalhou com artesanato. As técnicas que eu ensino, elas são super práticas e qualquer pessoa consegue aprender. Veja só o que algumas pessoas que estão aplicando e começaram do absoluto zero têm para dizer. Para aplicar, achei super tranquilo, super prático. Ai, Eu imaginava ser muito mais difícil. Sim, a gente realmente faz um quadro. A gente faz um quadro que não pensava que era capaz de fazer. Eu estou falando por mim. Uhum. E eu fiz um quadro. Eu fiz vários. No caso, eu fiz 4 que, assim, que eu via surreal. A gente consegue sim fazer um quadro perfeito e não precisa ter habilidade, grandes habilidades nisso, porque eu sou uma pessoa muito assim estabanada, tá? E consegui fazer. Eu mesmo ontem estava olhando, porque eu tenho um quartinho aqui que eu botei uns preguinhos, aí eu deixo secar os quadros ali no preguinho, né, para secar as tintas. E fiquei olhando e disse assim, puxa, eu fiz umas coisas tão bonitas, eu consegui fazer, olha só como valeu a pena. Essa é a oportunidade de você aprender a minha técnica que eu venho desenvolvendo há mais de 9 anos. Essa técnica vai te possibilitar fazer um quadro perfeito em qualquer lugar, sem necessidade de ter aquelas máquinas complexas ou investimentos altos. O que você vai ver nessa semana é o responsável pelo sucesso do meu ateliê e o motivo da minha agenda estar lotada e cheia de pedidos, e a razão de eu amar o que eu faço. E não se preocupa se você nunca fez um quadro. Eu vou te mostrar que é totalmente possível. O artesanato pode ser algo altamente lucrativo quando você tem as técnicas e o material correto. Além de aprender a fazer um quadro perfeito, você vai ver o quão lucrativo pode ser o ramo dos quadros personalizados para quartos de bebês. Isso sem falar dos benefícios que o artesanato pode gerar na sua vida, através da liberdade de tempo e de escolha, por ser uma atividade que você consegue estar mais próxima da sua família, além de servir como uma terapia. Isso mesmo, uma terapia. Eu recebo inúmeros relatos de pessoas que melhoraram a sua ansiedade, depressão e a sua autoestima com o artesanato. Eu vou ler um deles para você ver como funciona. Me ajudou a sair da depressão. Trabalho em casa e cuido dos meus filhos. A renda é muito boa. Foi uma salvação em tempos de Covid. Foi o artesanato que nos segurou nas contas. E amo o que eu faço. Viu só? Agora, antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Nesse momento, você precisa se desapegar das crenças que te limitam e que te impedem de acreditar que é possível viver do que você gosta, dos seus trabalhos, do seu artesanato. Eu vivo exclusivamente do meu artesanato e posso te comprovar. Olha aqui o meu extrato bancário. Essa renda toda vem do meu ateliê. Então, se você acha que artesanato não dá dinheiro, ou que você não tem tempo e nem criatividade, e muito menos habilidade, ou ainda não sabe vender, esse evento é para você. Fica aqui comigo até o final dessa semana, assiste até a última aula, que além de aprender a fazer um quadro perfeito para quarto de bebê, você vai se surpreender positivamente com o que o artesanato pode fazer na sua vida. Sendo assim, para que você consiga fazer esse modelo de quadro e aplicar a minha técnica e o meu método, é importante você primeiro entender de onde surgiu e como eu cheguei até ele. E isso tudo começou em 2013. E nessa época eu não imaginava que o artesanato poderia me levar tão longe. Eu comecei no artesanato como a maioria das artesãs. Eu precisava ter um complemento de renda. E há 10 anos eu decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém depois de ter passado por 2 empregos onde eu sofria assédio moral e era assediada constantemente. Foram 4 anos bem difíceis para mim e essas experiências foram péssimas, mas foi o que me fez investir no artesanato. Como eu ainda estava cursando a faculdade de design de interiores, eu comecei no artesanato só para conseguir pagar minha faculdade. E não pense que eu já comecei sabendo fazer as técnicas e tendo um bom faturamento, que não é verdade. Olha só como foi o meu primeiro quadro e como que é hoje.
A diferença é gritante, né? Essa minha primeira cliente quer me matar até hoje. Brincadeira. Acontece que, assim como você, eu comecei do zero e tive que aprender tudo sozinha. Então, eu errei muito, desperdicei muito material e tive muitos clientes que ficaram totalmente insatisfeitos. Foram vários os obstáculos, mas uma coisa eu te garanto: eu nunca deixei que eles me pedissem de continuar. E nessa época, o que eu queria era só ter uma renda que desse para pagar minha faculdade. E eu nem precisava de muito. Mas, sem saber fazer produtos diferenciados com técnicas mais sofisticadas, foi muito complicado conquistar a atenção dos meus clientes. Os primeiros quadros que eu fiz eram feitos em MDF, que era um material que eu conhecia. A produção deles era extremamente demorada. E quem trabalha com MDF sabe. São etapas que levam horas e horas, e para não falar em dias, para ter um produto que o acabamento nunca fica 100%. E além disso, o lucro era super baixo e pouquíssimo valorizado. Eu não estava muito satisfeita com os quadros que eu estava fazendo, e aí eu comecei a pesquisar e ver quadros maravilhosos de um outro ateliê. Só que eles eram feitos com materiais nobres, a moldura era em madeira, o acabamento era feito com folha de ouro e folha de prata, e acabava que os valores eram totalmente fora da realidade. E eu lembro que o meu sonho era poder fazer quadros nesse mesmo estilo, com preços bem mais acessíveis para que qualquer pessoa conseguisse comprar. Até que uma terça-feira à tarde, e eu me lembro como se fosse hoje, apareceu uma cliente que queria quadros nesse mesmo estilo. E esse pedido foi o empurrão que eu precisava para poder me dedicar a criar e desenvolver uma técnica que desse resultados parecidos com o que ela queria e que tivesse um valor mais acessível. Então eu comecei a procurar um material diferente do MDF e que possibilitasse ter um acabamento perfeito quando ele estivesse finalizado. Eu comecei então a trabalhar com as peças de gesso, que era o que eu tinha de mais fácil acesso e com valor bem mais em conta. Mas eu já havia visto algumas pessoas que faziam com gesso e que não ficava muito bonito. E foi aí que eu decidi pesquisar técnicas diferentes e juntar o melhor de cada uma delas e montar o meu próprio método, além de adicionar algumas novidades que eu fui testando. E não é que deu certo? Após quase 45 tentativas, eu consegui desenvolver técnicas que conseguiram dar um acabamento mais sofisticado e que agradou essa cliente. E foi exatamente aí que eu vi que era totalmente possível conseguir viver de artesanato. Ela fechou a decoração inteira do quartinho comigo, o que me rendeu na época mais de R$ 5.000. Era quase 3 vezes mais do que eu recebia quando eu trabalhava com carteira assinada. E olha que lindo ficaram os quadros e a decoração do quarto. Mais tarde, eu fui aperfeiçoando minhas técnicas, mudei o material de trabalho e hoje eu tenho um produto com maior resistência e acabamento único. E o motivo de eu estar dividindo isso com você é porque eu vejo que tem muitas mulheres que estão na mesma situação que eu me encontrava há anos atrás. Eu recebo centenas de mensagens que contam as mesmas dificuldades que eu já passei, fazendo os mesmos erros que eu já cometi. E o fato de ter tantas artesãs precisando de ajuda, precisando de orientação e sem ter com quem contar, nossa, me deixava muito chateada. Na verdade, até hoje me deixa. E isso não deveria ser assim. Se o seu sonho é utilizar o artesanato para ter uma melhor qualidade de vida, seja ela financeira, ou seja um hobby, ou até mesmo uma terapia, você pode e deve chegar lá. Ter o ateliê dos seus sonhos, fazer quadros para os seus netos, para a sua família, enfim, poder viver do artesanato. E no meio do ano passado, bem no auge da pandemia, uma certeza nascia dentro de mim. A de que eu poderia fazer algo para contribuir. Eu conheci o poder financeiro e pessoal desse negócio quando ele é realmente levado a sério. Eu sabia que poderia mudar a realidade de muitas famílias compartilhando o meu conhecimento e dividindo as minhas técnicas. Foi aí que eu decidi começar a dar dicas no Instagram. Cheguei até a montar um canal no YouTube. E não é que deu certo? Comecei a receber uma enxurrada de perguntas, histórias de vida e relatos de dificuldades, e eu percebi que existia uma carência enorme e falta de informação e de direcionamento. Pessoas com potencial altíssimo que não iniciavam a sua jornada no artesanato porque nunca tinha feito ou porque achava que era muito difícil. Comecei então a ensinar o que eu aplicava e estava dando super certo no meu ateliê. E não é que funcionou?
eu comecei a receber mensagens de pessoas que aplicaram o que eu passei e começaram a obter resultados maravilhosos. Foi aí que eu criei o método do 0 ao 4 perfeito, para mostrar que você consegue criar sim um quadro do zero, mesmo que você não tenha experiência alguma. E a proporção disso cresceu tanto que o meu perfil principal chegou a mais de 100 mil seguidores. Surgiu então a Escola Luciana Coutinho, um perfil no Instagram dedicado somente a dar dicas e ensinar coisas relevantes ao mundo do artesanato. E as seguidoras começaram a me pedir que eu ensinasse o meu jeito de trabalhar. E é por isso que eu estou aqui agora com você, para te mostrar o passo a passo como fazer um quadro personalizado para quarto de bebê. Mas antes da gente colocar a mão na massa, ou melhor, na tinta e no quadro, eu preciso te mostrar o porquê a forma tradicional de fazer quadros não funciona. Você vai aprender os erros que você não pode cometer de maneira alguma. E não adianta querer seguir o método se você ainda está cometendo esses erros. Os principais erros que estão te impedindo de fazer um quadro perfeito e de se destacar no artesanato. O erro número 1 é não ter uma técnica nem um método. Aqui é aquela pessoa que tem a síndrome do vou fazendo para ver no que vai dar. Mas o que é essa síndrome? É aquela pessoa que vê um quadro e fala, vou imitar aqui para ver o que acontece. Aí ela gasta com material errado, não consegue fazer o quadro e acaba se frustrando. Quando você não tem conhecimento para fazer os tipos de quadro que você quer, não sabe fazer ou ainda não consegue desenvolver as suas próprias técnicas, tudo fica mais difícil, principalmente por conta da insegurança. Isso faz com que você se sinta totalmente despreparado e fique muito insegura e não consiga oferecer os seus produtos. Te atrapalha até na hora de vender. Você fica com vergonha de passar os valores e não sabe argumentar caso o cliente conteste o valor. E não consegue finalizar as vendas da maioria dos seus orçamentos que te pedem, não é assim? E por não ter certeza do que você está fazendo, você acaba cometendo um outro erro que pode ser fatal para o seu ateliê. Então é importantíssimo que você tenha uma linha para seguir e ser especialista nela. Afinal, quem quer ser bom em tudo não se destaca em nada. E por falar nisso, vamos ao nosso segundo erro. Erro número 2 é não focar em um artesanato. Essa é a síndrome do tem de tudo. Esse é sem dúvida o maior erro que você pode cometer. A pessoa acha que ela deve ter tudo no seu ateliê para conseguir atender mais clientes, quando na verdade é o contrário. Eu tenho uma frase que eu levo sempre comigo que diz o seguinte: quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. O artesanato é um mundo imenso. Você precisa se especializar em algo. E isso, além de te dar mais autoridade, vai te trazer uma série de benefícios que eu vou te mostrar na quarta-feira. Mas, por enquanto, eu vou te dar um exemplo. Meu nicho é artesanato baby decor. Mais específico ainda, eu não faço qualquer item para quartos de bebês. Eu faço quadros personalizados para quarto de bebê. Sabe por quê? A média de nascimento no Brasil é de 5 bebês por minuto, sendo que a previsão para 2022 é de 3 milhões de nascimentos. Olha o tamanho desse nicho. Dá ou não dá para conseguir clientes sem ter que ter todo aquele tipo de artesanato? Erro 3, materiais. Essa é a síndrome do caminhão de materiais. O que normalmente acontece é, você investe naquilo que você não precisa e deixa de investir naquilo que de fato vai te fazer ganhar dinheiro. Se você é daquelas que acha que precisa ter de tudo para começar a dar certo, compressor, uma variedade muito grande de ferramentas, todas as cores de tintas, diversos modelos de molduras, uma infinidade de apliques, você vai quebrar muito antes do seu negócio começar. Você não vai conseguir ver o resultado financeiro que seu ateliê está gerando. Você, sem saber, acaba gastando tudo que você ganha no ateliê em mais materiais. E no final do mês vê o seu ateliê cheio de materiais parados, mas você não vê dinheiro no seu bolso. Ter materiais reservas é importante sim, desde que você saiba exatamente o que você precisa ter e principalmente quanto ter de material estocado. Ter um controle efetivo de estoque de material vai fazer com que o dinheiro que hoje está parado em materiais seja convertido em dinheiro na sua conta, para você reinvestir no seu negócio e também poder usufruir do resultado do seu trabalho. Você já fez um levantamento de quanto de dinheiro tem parado aí de materiais no seu ateliê? Melhor, vamos fazer um levantamento agora. Dá um pause aí no vídeo e faz um levantamento de quanto você tem de material parado aí com você. Depois que você fizer esse levantamento, comenta aqui embaixo o valor que você achou. Eu mesmo, antes de desenvolver o meu método, cheguei a ter mais de 5 mil reais em material parado. E é assustador, né?
Erro 4. Não saber o que o cliente busca. O erro número 4, o foco não pode estar somente no produto. Deixa eu te explicar melhor. Muitas artesãs focam muito na produção e colocam muita energia para fazer um quadro perfeito. E sim, é importante, mas um quadro bem feito é só um quadro. Você já se perguntou por que algumas artesãs conseguem vender quadros acima de R$300 e outras não conseguem clientes que paguem nem R$100 pelo mesmo modelo de quadro? Talvez isso esteja acontecendo com você. Por mais que você já saiba produzir quadros lindos e receba muitos elogios, você posta, divulga, mas as vendas não aumentam. Parece que a gente não sai do lugar. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. E é por isso que eu te digo, não adianta só fazer quadros perfeitos. Você precisa entregar o que o seu cliente quer. Despertar de verdade o desejo de compra. E quando você entender o que realmente chama a atenção das suas clientes, o aumento das vendas vai ser uma consequência. Viu que são erros que parecem ser simples, mas que 99% das pessoas cometem ou já cometeram? Eu mesma cometi todos eles e aprendi da maneira mais difícil. Durante a minha jornada, eu percebi que corrigir eles são essenciais para que você prospere no mercado do artesanato. Agora, talvez você esteja fazendo tudo errado e esteja perdido sem saber por onde começar a corrigir todos esses erros. Assim como eu fiquei anos atrás quando estava começando no artesanato. Se esse é seu caso, calma que eu tenho uma boa notícia para você. Todos os erros que eu te falei anteriormente podem ser corrigidos e nós vamos fazer isso juntos. Eu vou pegar na sua mão e vamos corrigir erro por erro. Na segunda aula, eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer para resolver cada um dos erros que eu citei. Você vai começar a entender que fazer um quadro perfeito e viver do artesanato não é apenas uma possibilidade, é uma realidade. E eu vou te mostrar o passo a passo para você fazer um quadro personalizado, sofisticado e que vai conquistar os seus clientes. Então, você não pode perder a próxima aula. Agora, enquanto não chega o nosso próximo encontro, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o que achou da aula de hoje e comenta aqui para mim quais desses erros você já cometeu e como você corrigiu. Eu preciso desse feedback para saber se você realmente entendeu essa aula. Assim eu consigo adaptar e melhorar as próximas de acordo com a sua necessidade. Eu vou procurar ler e responder cada um dos comentários com muito carinho. E não se esqueça de ativar o lembrete no seu celular. A próxima aula vai estar disponível na quarta-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília. E para você ter acesso a todos os conteúdos, siga todas as minhas redes sociais. YouTube, Facebook, o perfil do Instagram que é dedicado exclusivamente a ensinar. Todos os links estão disponíveis aqui embaixo para você. Eu te espero na próxima aula.